Desde o começo da história, tentamos reproduzir de forma miniaturizada os elementos presentes na natureza, organizando-os e dispondo-os de uma forma a atender nossos padrões estéticos. Existem registros da ação humana para o cultivo de jardins planejados pelo menos desde os egípcios. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, criados por Nabucodonosor II, o mesmo da Bíblia, são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No contexto oriental, chineses, coreanos e japoneses criaram formas particulares de trazer para contextos menores, para casas, palácios, o esplendor presente na natureza, manipulados para uma melhor experiência visual e sensitiva. Os jardins na época moderna foram utilizados como forma de ostentação de poder e opulência pelos principais reis e aristocracias no contexto europeu. Quem contempla os suntuosos jardins do Palácio de Versalhes automaticamente pensa na grandeza da monarquia francesa que a criou para o seu próprio louvor. Já hoje, os jardins e lugares cultivados estão a serviço da comunidade e do lazer coletivo. A natureza tem sido constantemente manipulada para gerar no homem e na mulher um senso de beleza e de prazer. Ao lermos o relato das origens presentes em Gênesis capítulo 1 e 2, percebemos que diante de toda a criação feita por Deus, temos um local especialmente preparado, o Jardim do Éden. Deus mesmo, o Criador, fez neste, que era o epicentro do mundo, a sua mais bela composição paisagística. Todos os bons frutos estavam lá representados, o fruto da vida estava no seu centro e até a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. A palavra Éden pode significar, entre outras coisas, a ideia de bem-estar e de prazer. Além disso, o jardim estava rodeado de rios e de riquezas minerais abundantes, e tudo isso era sinal que aquele lugarzinho no meio do mundo era o lugar mais especial. Deus fez o jardim para refletir a sua própria beleza e glória, bem como para proporcionar à sua criação, o ser humano, uma experiência de prazer e plenitude. O primeiro grande paisagista foi o próprio Criador de todas as coisas. Esse jardim, mesmo depois da queda, passamos a imitar e emular, buscando a melhor forma de harmonizar as incontáveis espécies do mundo vegetal com os elementos presentes no próprio ambiente, resultando em um espaço geográfico que proporcione ao ser humano uma experiência quase que transcendental. Fora o jardim físico, obra da engenhosidade humana, temos os nossos jardins existenciais, lugares dentro das nossas consciências que estruturamos com a utopia de vivermos a tal da felicidade, mas que frequentemente se torna terra arrasada pelas nossas peculiaridades e limitações. Queremos fazer de tudo jardins domesticáveis, imitando aquela realidade que para trás deixamos ao escolher o fruto ao invés do Criador. Deus é presente. Ele está em todos os lugares. Aliás, Ele é o todo presente no sentido mais pleno da palavra. Transcende lugares geográficos, todas as referências temporais e qualquer tipo de contingência inerente à criação. Afinal, Ele é o Criador. Entretanto, habitando em todos os lugares, o Jardim do Éden teve como objetivo ser um lugar de presença e habitação especial desse Deus junto com o ser humano feito à sua imagem e semelhança. O Jardim do Éden não fora criado porque o Senhor precisava de um lugar para habitar. O Éden é um ato de graça, de um Deus que se amolda na miniaturização da sua glória na medida que o ser humano possa contemplá-la sem ser fulminado. Éden é prazer, mas a graça de um Deus que não tem dificuldades em se amoldar às limitações das suas criaturas e se fazer presente. Aquele que é todo presente nos tempos e momentos pontuais da sua criação. O Éden, o lugar mais lindo da criação,
fora o palco ideal para o encontro e relacionamento de Deus, o Criador, com a sua feitura mais nobre e representativa. Era o templo cósmico, o lugar mais sagrado de todos. Templo ou santuário são recintos especialmente desenvolvidos para serem o locus do contato dos céus com a terra, o ponto de interseção e contato da realidade divina com o cotidiano humano. Toda religião tem seu templo, mas cada templo erigido por almas sequiosas pelo transcendente, na verdade, sem saberem, expressam sua saudade daquele lugar do encontro perdido no tempo. Perdido, mas não de forma irreversível. Distante, mas não ao ponto de Deus não poder entrar em nossa história e fazer dele mesmo, do seu Filho Jesus, o ponto de contato derradeiro entre o Criador e a criatura redimida. O jardim é o ponto inicial da história. Não fora feita para ser uma cidadela isolada de todo o restante da criação. O jardim, aquela organização estética perfeita presente no Éden, na verdade deveria ser expandido. E assim, o jardim deveria ser ampliado e levado a todos os 4 cantos do mundo. O mandato ao cultivo e ao cuidado da terra poder-se-ia resumir na missão representativa de Deus dada ao ser humano para, em primeiro lugar, ser o seu representante na terra e, por conseguinte, levar a glória de Deus a cada espaço desse mundo. Assim, a glória do jardim expandido seria a própria expansão do Deus Criador do jardim em direção a todo mundo, a toda a realidade criada para a qual o ser humano foi criado. E ele foi criado para assumir um papel sacerdotal, ou seja, de mediar a adoração de todas as criaturas diante do Deus Criador. A queda foi um grande furacão que devastou o local do nosso encontro com Deus. Fomos expulsos do jardim em direção a uma terra árida, hostil de ser cultivada. Essa dificuldade era inerente ao pecado e ao novo mundo que perdeu grande parte da sua beleza, mas que mesmo assim continua tão belo para nós. Desde então, Yahvé chamou um povo para redimir o gênero humano caído, revelando-lhes a lei e o templo, que em sua estrutura evocam elementos presentes no Éden, mas não com semelhante beleza. Por mais belos que fossem os templos no deserto ou aquele erigido por Salomão, não poderiam se comparar ao Éden, da qual tentaram emular, mas sem sucesso. A vinda de Jesus, aquele que o apóstolo João vai chamar de o verdadeiro templo, nos faz olhar para a realidade de que em Cristo a presença de Deus não mais está restrita a um lugar físico determinado. A expansão do Éden, que era o objetivo incumbido a Adão, foi cabalmente cumprido em Cristo Jesus, o segundo Adão. Antes, o ser humano deveria achegar-se com temor ao santíssimo lugar no templo, uma miniatura do Éden, para lá expiar seus pecados. Agora, por meio da expiação vicária do Calvário, a realidade do Santíssimo invadiu o mundo profano, o véu foi rasgado e a presença do Divino, antes restrita ao locus de adoração, passou a se esparramar sobre toda a terra, nas costas de todos aqueles que foram pelo Mestre chamados a serem suas testemunhas e levarem a boa mensagem da vinda do reino de Deus, desde Jerusalém até os confins da terra, nesses mesmos confins que Adão deveria ter chegado, mas que por causa do pecado enclausurou-se e isolou-se, falhando miseravelmente. Em Cristo temos o melhor, a perfeição. Logo, a redenção não é um retorno ao Éden ou a sua reconstrução. O Éden já é em Cristo uma realidade superada. Redimidos e refeitos em Cristo, aguardamos pela nova criação. Um lugar de perfeitas delícias e prazer absoluto. Deus, ao recriar seus filhos e filhas por meio da obra da cruz em Cristo, também reservou um dia e hora para recriar todas as coisas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os novos céus,
A Nova Jerusalém não será mais um jardim que domestica a beleza da natureza e a glória de Deus refletida nela. Não! O cosmos será refeito para a habitação do povo redimido. Será todo ele um lugar de perfeita estética, harmonia plena e presença perene do Criador em meio à sua criação. Viveremos a perfeição, superaremos o provisório. Não mais teremos que nos contentar com a miniatura. Viveremos dias em que o protótipo será a realidade absoluta. Aquilo que em parte conhecemos, veremos na plenitude. Aguardamos o dia em que a miniatura do jardim seja ela toda a realidade. A ressurreição do corpo, conforme afirmamos em nosso credo, é a indicação que, para além da morte, viveremos a verdadeira vida, mais plena e real do que aquela que ora vivemos. Esperamos por tempos novos, em que já não teremos a opção da feiura ou da mácula, do pecado ou da impiedade presente. Naquele novo mundo, como diria Agostinho, non posse peccare, não poderemos mais pecar. Felicidade será consumada. Naquele novo reino recriado por Deus para ser o templo cósmico e definitivo, o todo será o jardim e o jardim será o todo. Deus habitará no meio do seu povo e onde Deus está presente, temos a garantia de ser o lugar mais belo que existe. O segundo livro que mais cita a palavra jardim na Bíblia é Cantares de Salomão. O jardim é o palco do amor do rei e da sulamita. Essa relação, ainda que no sentido mais imediato seja uma ode à pureza do amor humano, também é uma miniatura e uma antevisão do encontro que teremos com Jesus, o amado das nossas almas. Encontro tão real de uma igreja glorificada em um lugar glorioso. Por fim, não somente viveremos numa realidade do jardim cósmico de Deus, mas nós mesmos seremos o jardim do cuidado particular do Senhor. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor, o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nesse grande dia, o melhor de todos os dias, o dia da consumação, aí sim a nossa missão cessará. O rei se sentará em seu trono e dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Na Nova Jerusalém, muito mais bela do que o Éden que passara, ouviremos a voz retumbante vinda do trono. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Em breve, estaremos nesses novos céus e nova terra, não mais tendo a necessidade de anunciar de geração em geração as grandezas de Deus. Não! Todos, de todas as línguas, povos, nações e gerações, estarão como novas criaturas em uma nova criação, presentes por toda a eternidade, a louvar e a engrandecer com a canção do Cordeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como viver até que o glorioso dia chegue? De forma fiel, cultivando em nossos corações a ardente esperança da volta de Cristo. Até lá, vivendo nesse intervalo entre o já e o ainda não, nos juntamos a toda a criação dizendo: Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem.